Shalom, queridos amados irmãos e irmãs. Vamos ao Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje encontra-se em Mateus capítulo 7, versículo de 21 a 24 até o 27. Queridos irmãos, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, ó Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que põe em prática a vontade de meu Pai, que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sobre sua rocha, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu. A sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Queridos amados irmãos e irmãs, o que esse evangelho quer nos dizer no dia de hoje? Que estas palavras de Jesus, que fala aos seus discípulos e fala para nós nesse dia de hoje. Uma palavra muito sucinta, muito explicativa, muito direta. Muito direta. Para nós, do movimento familiar cristão, o que essa palavra quer nos dizer? Ela faz uma pergunta e, ao mesmo tempo, nos critica. Como estamos usando da palavra de Deus? Como estamos pegando essa palavra de Deus para que essa palavra de Deus possa ser anunciada com clareza, com amorosidade, com que esta palavra de Deus possa, no sentido de nos ajudar a caminhar e irmos para frente. De que maneira essa palavra pode estar incutida hoje no nosso movimento familiar cristão? Queridos amados irmãos, hoje a palavra é direta. Ela fala para nós que o homem prudente é aquele que ouve a sua palavra e a põe em prática. E colocar em prática hoje a palavra de Deus é fazer com que a justiça seja plena em todos, no seu acolhimento, no seu acolhimento, na prosperidade, de estarmos unidos no mesmo pensar, no mesmo caminhar. A palavra de Deus hoje nos faz um foco, nos direciona para um lugar aonde eu, ouvindo a palavra de Deus, escutando a palavra de Deus para colocar em prática, aí sim eu estou dentro do contexto da palavra de Deus. Queridos amados irmãos, o nosso movimento não é um movimento de divisão, assim está escrito dentro do contexto. É um movimento de acolhimento, é um movimento onde todos podemos estar juntos no mesmo pensar, no mesmo agir, pedindo ao Espírito Santo que nos conduza a irmos para frente, a nós estarmos no mesmo barco. O movimento não é aquele que se divide, que separa, que cria ódio, que fala num contexto em que a palavra de Deus nos direciona para que nós possamos estar juntos. Quem ouve
minhas palavras e a põe em prática, diz a palavra de Deus hoje, significa que nós ouvindo a palavra de Deus e colocando em prática, colocando a prática do amor, da justiça, do perdão, da reconciliação. Perdoar é uma coisa, reconciliar é outra coisa. Queridos amados irmãos, que nós possamos nos reconciliar uns com os outros, que nós possamos dar o nosso perdão, colocar em prática a palavra de Deus. Agora, quando eu escuto somente a palavra de Deus e pratico o contrário da palavra de Deus, eu não estou contido dentro da barca de Deus. Eu não estou contido, porque eu ouço do jeito que eu quero, segundo as minhas razões, segundo os meus pensamentos, segundo os meus preceitos, não a vontade de Deus. Por isso que hoje a palavra dura de Jesus, quando ele fala, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então, novamente, queridos amados irmãos, vamos pedir a terceira pessoa da Santíssima Trindade que possa soprar sobre o movimento familiar cristão, que nós possamos estar unidos ao Espírito Santo para proclamar a palavra de Deus, para denunciar também sobre a palavra de Deus. A vida do cristão não é somente anunciar, mas denunciar que está errado. Então, queridos amados irmãos, vamos pedir o Espírito da verdade, o Espírito da mansidão, o Espírito do amor, o Espírito da partilha, o Espírito de união, o Espírito da caridade, o Espírito de confraternização entre nós cristãos. Veja, entre nós cristãos, partida de Jesus Cristo. Então pedimos que o Espírito Santo de Deus nos ajude a discernir a palavra de Deus, para que a gente possamos colocar em prática o amor, o verdadeiro amor, ao amor aos irmãos, ao amor a Jesus Cristo. Então que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, possa pairar em todo o nosso movimento, em todo o nosso condir, em todas as nossas regiões, em todo lugar e em todos. Que a palavra de Deus possa frutificar no meu e no vosso coração. E que Nossa Senhora da Amazônia nos abençoe. Ela que foi a precursora de tudo isso, que através do Espírito Santo concebeu o seu Filho Jesus, que ainda há de vir nesse tempo do advento. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E vamos pedir a bênção de Deus, que nos une, que nos fortifica através do Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima quinta-feira, amado irmão. Fique com Deus.